tem aversão àquilo que é de Deus, alguém que faz aquilo que é errado e acha que está certo. É o ímpio. Mas o ímpio, a Bíblia diz que vai receber o salário. E o salário do pecado é a morte. E para se livrar desse salário, precisa o quê? Fazer o que eu e você um dia fizemos: aceitar a Jesus. Não aceita Jesus só para ser salvo, embora estejamos salvos. Nós aceitamos a Jesus para fugir, nos livrar da ira de Deus, irmãos. A ira de Deus é algo que as pessoas precisam entender. Ter temor, você tem que medo mesmo. Que haja aquele que cair nas mãos de Deus livre. Então a gente é salvo pela graça que a gente já vem em Senhor Jesus, a gente tem uma cidadania, é céu, a gente vai para lá, mas primeiramente a gente é salvo para o Senhor nos livra da sua ira. O juízo será severo. E aí o ímpio não tem desculpa, não tem como escapar. E aí no versículo 6, eu gostaria de fixar nesse versículo, porque a gente vai falar sobre caminho. Qual caminho a gente tem procurado agora? Que caminho você deu, nós temos escolhido para andarmos dia a dia? Ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, já versículo 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. Existem dois caminhos. Jesus falou isso, né? Existe um caminho largo, tem até um comercial bonito, né? No mar. Vem pra cá, é maravilhoso, tudo é mais fácil. As coisas do mundo são mais fáceis. Claro. Quem sabe aqui, as irmãs que trabalham na organização, sabem o quanto é difícil a gente fazer, às vezes, por exemplo, um jantar, a gente fazer um almoço na igreja, porque a gente tem vergonha a palavra, a gente tem que bajular. Pegar no pé, vamos, só falta o pastor se ajoelhando, né? Às vezes, de alguns para poder estar participando, tá certo? Mas se for para pensar que no mundo tem isso às vezes, o cara está desempregado, às vezes o cara está doente, o cara não tem para onde cair morto, mas de uma hora para outra, vamos tomar cachaça, vamos tomar uma cerveja, aparece grátis cerveja, aparece cachaça, aparece que não presta e está lá a rodinha dos caras seguros, feita, tudo é mais fácil. Porque o caminho ele é largo. Para o que não presta, as coisas aparentemente são mais fáceis. Os amigos de copo são mais fáceis de serem encontrados por aí, entre aspas, né? Não tem amigo de copo. Então, que caminho a gente tem trilhado? Porque eu falei, né? O caminho do ímpio é largo, espaçoso. Jesus fala, mas lá no fim ele leva à morte. Em compensação, o caminho estreito, que é o caminho de Deus, sempre vai ser um caminho difícil a ser percorrido, né? Ele tem espinhos, ele tem dores, ele não é fácil de ser trilhado. Todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha que a gente enfrenta, todo dia a nossa fé é confrontada e a gente tem que pagar o preço, às vezes, para continuar caminhando. Mas o nosso preço é pequeno, diante do preço que Jesus pagou para cada um de nós. Né? Muito pouco diante daquilo que já foi pago naquela cruz. Então, que tipo de caminho a gente tem entregado? Aí eu entreguei a vocês aqui, certo, alguns textos bíblicos, acho que quase todos, se não me engano, todos são provérbios. A gente vai fazer um paralelo, tá? Provérbios fala sobre o caminho, né? Fala sobre escolhas. Então, qual caminho nós temos andado? Por exemplo, quem ficou aí com Provérbios 21:2? Entreguei um papel. Quem ficou com Provérbios 21:2? Se não achou o seu, veja aí qual é o seu e abra ele aí. Provérbios, capítulo 21, versículo 2. 21:2.
É a senhora? Bom, leia aí, por favor. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Olha, qual o caminho que você tem andado? O caminho dos seus olhos? Né? Os seus próprios olhos? Porque esse texto que a nossa irmã leu é bem claro: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, a gente precisa colocar diante do raio-x de Deus o nosso caminho. Porque às vezes a gente está caminhando, achando que está tudo certo, e nem tudo está certo. Certas coisas precisam melhorar na nossa vida. Então, estamos andando no caminho dos nossos próprios olhos? É uma interrogação, uma pergunta que cabe a nós analisar. Provérbios capítulo 14, versículo 12. O que é que diz? Provérbios 14, 12. Qual caminho nós temos andado? Um caminho enganoso? O que é que a Bíblia diz em relação a isso? Existe um caminho que a Bíblia classifica como enganoso. O que é que diz Provérbios capítulo 14, versículo 12? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha, então, o que é que diz o texto aqui? Que existe um caminho enganoso. Às vezes o ser humano está tão enredado no pecado que esse caminho se torna enganoso aos seus próprios olhos. Já sabe aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar isso? Então, às vezes, o ímpio está assim. O ímpio está vendo que não vai dar certo, você está vendo que não vai dar certo, mas aos seus próprios olhos ele tenta se enganar, achando que não vou perseverar. Mas Deus diz na sua palavra: não vai dar certo, não é dessa forma, não é dessa maneira, não é desse jeito. Mas a pessoa está lá escolhendo o quê? O engano, as suas próprias escolhas. Então, às vezes, há caminhos que para o homem parecem serem corretos, direito, mas o seu fim leva à morte. Quer ver um exemplo? Quem se mete no mundo das drogas. Você já parou para pensar aqui? Você já viu algum ex-traficante aposentado? Não tem. Ah, você está aposentado? Tô. Você trabalhou o quê? Eu traficava droga. Passei 35 anos traficando, paguei meu INSS como autônomo e estou aposentado. Não tem. Às vezes a pessoa se engana porque o dinheiro é fácil. O dinheiro é fácil, entre aspas, mas esse dinheiro cheira a morte. Se você vê muitos jovens assim, envolvidos, um jovenzinho de hoje em dia, não digo todos, né, obviamente, estou generalizando, mas boa parte da nossa juventude, né, às vezes quer as coisas fáceis, querem as coisas fáceis. Tem coisa que a lei favoreceu, entende, por exemplo, coisa assim que uma criança, não digo uma criança, mas um adolescente não pode trabalhar. Tudo bem, tem que estudar. Mas eu lembro, até hoje tem aí, você vê na sexta-feira, mas hoje nem tanto, mas antigamente é mais. Quantos morreram porque carregaram frete? Ninguém. Quantos aí ficaram, se enveredaram no mundo do crime, quem fazia bico? Ninguém. Pelo contrário, todas as pessoas que um dia estavam dia desse, irmãos, olha, acontece um exemplo de um jovem que está ali, onde eu só passei o vídeo ali. Alguns até devem conhecer, vou falar dele aqui, vou falar bem dele, viu? Assim, o nome dele é Leandro, ele está cortando cabelo ali. Aquele menino, quando eu cheguei aqui em Maravilha, ele carregava frete. Ele carregou meu frete várias vezes, quando fazia feito fácil, até hoje, sexta-feira, deixava ali na banca, até o outro dia, quando eu estava no jogo.
carregava frete lá em casa. Depois ele parou de carregar frete. Aí passou um tempo ali vendendo o quê? Relógio. Vendendo relógio. Aí, essa semana retrasada, eu fui ali fazer um favor a uma pessoa, dar mudança para aqui na Maravilha, pessoa conhecida minha, estava atrás de uma casa. Eu fui ver uma casa ali, que disseram que tinha, eu não sabia bem qual era, eu olhei, aí na casa que sempre se demorou, né? Ele estava no bom ali. Aquela casa é uma casa grande, quem conhece aquela casa, vai para ser mês, sabe que aquela casa é uma casa nova. Aí quando eu passei lá, vi o quarto do cabelo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu fiquei muito feliz em ver aquele jovem daquela forma. Porque é um jovem que começou a trabalhar desde criança. Ninguém morreu, não. Aí, ó, tirando seu dinheirinho, está morando, está alugando, alugou a casa, está vivendo ali. Eu espero em Deus que ele continue, porque uma época atrás ele tinha feito uma decisão em Cristo, né, na Assembleia. Espero, só não sei se detalhes, se ele continua firme no Evangelho. Mas eu fiquei feliz com a atitude dele, né? Ele não dependeu, ele não foi pelo caminho fácil, trabalhou, está trabalhando, e Deus honra, né? Quem faz as coisas dessa forma. A gente precisa, ninguém vai morrer por conta de estou trabalhando, não, pelo contrário. Todo trabalhador é digno do seu salário. Que bom, mas a gente tem a juventude e às vezes queremos coisas muito fáceis. E assim como vem fácil, vai. E coisa fácil, via de regra, às vezes ninguém valoriza. Então, quando é sempre conquistado com suor, com lágrimas, a pessoa dá valor. Mas vamos lá. Qual caminho a gente tem andado? A gente já viu aqui, o caminho dos próprios olhos, a gente viu que nossos olhos enganam, né? Os nossos olhos enganam. Certo? O caminho enganoso, tudo fácil, tudo maravilha, mas lá na frente cobra um preço, e às vezes até a morte. Ou nós temos trilhado um caminho perigoso, o ser humano tem trilhado um caminho perigoso. E aí a gente vai para Provérbios 4:14. Quem ficou com 4:14? Pois é, lê por favor. Não entre pelo caminho dos ímpios, nem antes do caminho dos maus. O 15. Rejeita, não passa por ele, desvia-te dele e passa de lado. Olha, está vendo? Então, o que é que diz aqui? O caminho do ímpio, o que é que o texto diz? Não entre na vereda, no caminho dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não tem o que acrescentar a nós nada. Ele diz no versículo 15: evita-o. Evita-o. Ora, é aquela coisa, irmão. O camarada bebia, sabe? Vivia no vício da bebida. E um dia teve um encontro com Jesus. Jesus libertou ele do vício da bebida. Qual é o lugar que ele deve evitar passar? Tem que passar de longe. Qual é? Aonde ele vai achar bebida fácil. Aonde ele vai achar, né, aquilo que o prendia antes. O texto está dizendo assim que a gente tem que passar de longe. Claro que aqui é um exagero, né, de linguagem, né? Evita, passa longe, certo? Mas o que ele está dizendo? Não se meta, não volte do lugar para o lugar que Jesus te libertou. Não volte, porque é perigo. Isso é perigoso, é um caminho perigoso. Aí a pessoa está lá, aí sente cheirinho, né? O camarada estava preso no vício da bebida, sente cheirinho, porque sabe aquele desenho animado que tem um dedo que. Aquele cheiro, né, da comida, que o dedo está assim. O desenho animado de personagem vai voando atrás daquele negócio. Assim.
dessa forma. Vai sentindo o cheiro, aquilo vai, rapaz, não beber, não quer não, sou crente. Rapaz, é só um golinho. Não quero não, é só não vai ver não. Coisa e tal. Aí a pessoa, toma um gole, esse gole aprisiona a alma novamente. E o que Jesus tirou volta com mais uma legião. É bem assim. Veja bem, note, via de regra, quem um dia aceitou Jesus, e aí enveredou pelo caminho que não deveria ter enveredado, veja a situação dele agora. Veja o estado dessa pessoa agora, quando abandona o caminho do Senhor. Se torna pior até do que quando era antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer o diabo. Vai e volta. Né? É o que está lá em Hebreus, assim, diz assim que aquele que provou do dom celestial e o abandonou, certo? É semelhante a um cachorro, algo diz o texto, que vomitou e depois volta a comer tudo aquilo que vomitou. Eu acho que o texto diz. A pessoa que come o seu próprio vômito, vai dizer que o estado dela se torna pior do que era antes. Isso é algo perigoso, irmãos. Quando a gente envereda por um caminho que não é aquele que Deus quer que a gente ande. Existe também o caminho escuro, certo? Assim, o caminho de luz, o caminho do sol, o caminho da justiça, né? O sol da justiça que é Jesus. Há pessoas que infelizmente escolhem o caminho das trevas, o caminho da escuridão, o caminho que não irão ver nada, nem sequer a si mesmo. Está lá em Provérbios 4,19. O que ficou com 4,19? Por favor, irmão. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquele em que tropeça. Pois é, o caminho dos ímpios é como a escuridão, trevas. Nem conhece aquele que tropeça. Sabe aquele bêbado que está lá jogado e o cachorro vai lamber os dentes dele? A pessoa nem se lembra no outro dia. O caramelozinho chega lá. Um dia desse eu estava ali, irmãos, eu estava voltando a caminhada. Faz o que é isso? Estava voltando a caminhada. E passou o nome do cavalo. Não era ele que estava conduzindo o cavalo, era o cavalo que estava levando ele. Ele estava assim, não sei o que ele conseguiu ficar ali ainda de cima do carro. O cavalo, eu acho que levou até a porta da casa. Conhece caminho, né? Ainda bem. Então, o ímpio, quando envereda por esse caminho da escuridão, não consegue enxergar nem por onde anda, nem por onde vai. Então a gente precisa caminhar, mas caminhar de uma forma correta. Qual o caminho que a gente tem? A gente viu agora 4 caminhos, né? Caminho enganoso, caminho dos próprios olhos, o caminho perigoso, o caminho da escuridão. São caminhos perigosos. Mas a Bíblia diz aqui que também, nesse versículo 6, que existe o caminho dos justos. O caminho dos justos ele é diferente. É o caminho que esse ano, assim como no ano passado, esse ano a gente vai trilhar em nome de Jesus, mais e mais. O caminho dos justos, o caminho da obediência, o caminho da boa, daquilo que agrada a Deus. Provérbios 10, 17, quem ficou, por favor, leia. Provérbios capítulo 10, versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda o coração, mas o que abandona a reflexão faz errar. Amém. Ele diz: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Correção, coração. No sambismo. Correção, né? A gente diz coração. O
caminho para a vida daquele que guarda a correção. O que é correção, irmãos? É disciplina. Às vezes, só na falta de estudar a Bíblia, Deus disciplina a gente. Porque a disciplina de Deus não é só punitiva. Disciplina. Quando a gente, por exemplo, estuda no seminário sobre eclesiologia, né? Aí fala sobre a disciplina na igreja. A disciplina ela é apresentada de 3 formas. Existe uma pessoa a disciplina instrutiva. Qual é a disciplina instrutiva? A pessoa estava bem, mas cometeu um gafo. Aí a gente não vai excluir ninguém, né? Eu vou lá, irmão, anda dessa forma, vigie, dessa maneira, não vai dar certo. Não, vai para os mais. Instruir, orientei segundo a palavra. A pessoa reincidiu, né? Aí existe a disciplina corretiva. Não, olha, falei para você primeira vez, né? Eu ouvi, agora se a pessoa exerce um carro, se a pessoa dirigiu luto ou alguma coisa, não você vai passar 6 meses aí na recuperação aí, tá certo? Na reciclagem. Beleza? Beleza. Se chama disciplina corretiva. É o que tu faz, é o que vocês fizeram. Quem é mãe aqui com o filho, vez ou outra, né? O filho, meu filho, faça isso. Tá certo, mãe, não vou fazer não. Aí o filho volta a fazer. O que você faz? Correção. Antigamente era carne de goiaba. Perdeu, né? Ninguém morreu com carne. Eu mesmo morri com carne de goiaba. Pulava de São Paulo, mas não morri não. E existe a disciplina, aí sim. Depois que a pessoa é orientada, depois que a pessoa é disciplinada, mas mesmo assim, essa pessoa não quer saber nada da vida, não quer saber nada de Jesus e da palavra. Aí é o que a Bíblia diz, né? Essa pessoa deve ser afastada. Então, essa aí é a disciplina exclusiva, que exclui aquela pessoa até ela se arrepender. Então, se fosse aqui dentro da igreja, então, o nome dela, por exemplo, é retirado do rol de membros da igreja, enquanto tiver aquela maneira. A gente pode evitar isso, irmãos. A disciplina exclusiva é horrível, mas assim, é por bem, é o que a Bíblia diz. Se não houver disciplina, a pessoa é um caos sem freio. Então, a gente precisa caminhar pelo caminho da obediência, certo? Então, a Bíblia diz aqui, no trecho do livro, o caminho para a vida daquele que guarda a correção, a disciplina, a obediência. Mas o que abandona a repreensão erra. Aquele que abandona a disciplina da palavra de Deus, aquele que não dá ouvido à palavra de Deus, vai errar novamente. E por último, o caminho que a gente deve seguir também é um caminho reto. Toda vez que, várias vezes a Bíblia fala, né, que o caminho de Deus é reto. Reto, não é atalho, é reto. Então a gente tem que caminhar em retidão. Né? A retidão já é uma palavra derivada de reto, né? Da palavra reto. Então, retidão, andar corretamente. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 6, que ficou por último, para a irmã Miriam. Diga aí, irmã, por favor. Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Então veja bem, é o texto aqui, né, que orienta o quê? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Veredas é uma outra forma de falar sobre o caminho. Então, às vezes, o nosso caminho, está feito igual a saída da cidade, cheio de buraco. Então,
um lado ou do outro. O caminho da cidade está horrível. Às vezes a vida da pessoa está assim, cheio de lugar para ser tapado. E aí a gente tem que reconhecer o Senhor em todos os momentos da nossa vida, para Ele endireitar o nosso caminhar. Então veja bem, irmãos, Ele precisa caminhar de acordo com a palavra de Deus. Eu oro ao Senhor, eu prezo ao Senhor que neste ano, ainda muito mais, a gente ande segundo o caminho de Deus. Como igreja do Senhor, que começa em mim, que começa em você, que começa em cada um de nós. Amém? Amém. Então, que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, para que a gente ande no caminho que é certo, que agrada a Deus, que glorifica o nome do Senhor. Amém? Vamos se pé, vamos orar?